resolvi alguns exercícios na última aula aí sobre potencial, né? Ficou faltando acho que só dois, se eu não me engano. Né? Resolvi esse aqui também, resolvi. Tô com dúvida em relação a esse daqui, mas eu resolvi alguns. Esse aqui eu não resolvi, tenho certeza. Esse aqui já é revisão, Você não tá? respondeu. Você não respondeu, Carlos. Oi, Você não fez eles, não. nenhum deles, né? Não. Desses daí, não. Só o primeiro. Ah, tá. Valeu, obrigadão, Bruno. Esse aí também é. Tipo, esse e o próximo. O resto, não. Perfeito, então. Vamos lá, eu vou resolver. Tô no 3. Eu tinha separado quatro exemplos para fechar o conteúdo de potencial. Aí eu vou fechar o conteúdo de potencial com esses dois exercícios. Aí eu começo a revisão. A revisão selecionei mais alguns aqui, uns 6 exercícios, é mais do que o suficiente para a aula de hoje. Aí eu vou passar uma relação para vocês, onde eu vou contemplar os três módulos, né? Módulo um, módulo 2, tá vendo? Aí, é porque mudou a ordem aqui. Módulo um, módulo 2, o 3 eu vou terminar agora. Vou passar uma relação para vocês de cada um dos três. Então eu vou acabar voltando, né? Vou acabar voltando e resolvendo mais exercício ainda. Tranquilos? Aí eu peço que vocês resolvam lá, porque senão não adianta muito, né? Não surte muito efeito. Beleza? Bem, esse daí vocês me desculpem que ficou faltando a página, é do capítulo 3. Vamos lá então. Uma carga positiva Q distribuída uniformemente ao longo de um anel fixo não condutor, tá, de centro C. Um anelzinho de plástico aí, por exemplo, que eu fui lá e eletrizei ele com a régua, com um balão de aniversário, né? Fui passando o balão de aniversário no cabelo, atritei, fui lá e coloquei ou numa lã, numa blusa de lã, numa flanelazinha e encostei nesse anel. Distribuí ao longo dele uma quantidade de carga, certo? No ponto P, sobre o eixo do anel, abandona-se em repouso, né? Abandona-se, né? Então tá em repouso. Em repouso, uma partícula com carga elétrica Qzinho, conforme ilustrado na figura a seguir. Então, ótimo, beleza. Eu tenho aqui, no ponto P foi abandonada uma cargazinha Q, né? Ótimo, aqui eu tenho cargas positivas. Sabe-se que depois de um certo tempo, essa partícula passa pelo centro C do anel. Tá, não ficou claro pra gente ainda qual que é o sinal dessa carga, desse Qzinho, né? Provavelmente deve ser negativa, né? Ou então está sendo forçado a passar aqui. Pode ser positiva também, tá? Mas o importante é que ele deu informação que vai passar pelo centro do anel, beleza? Considerando apenas as interações elétricas, apenas força elétrica, entre as cargas Qzão e Qzinho, o que eu posso afirmar? Vamos lá então. Letra A. Quando a partícula estiver no centro do anel, bem no centro do anel, ela experimentará um equilíbrio instável. Equilíbrio instável. Nós não chegamos nem a estudar esse tipo de coisa, né? O único equilíbrio que nós estudamos aqui, tá? Que tem a ver com o módulo um, mais com o módulo um, é o equilíbrio eletrostático. O que é isso? Equilíbrio eletrostático. O equilíbrio eletrostático, ele é quando eu coloco cargas, por exemplo, pego cargas de, né, já pensou se eu pego uma cargazinha A com certa quantidade de elétrons aqui, ó, 6 elétrons em excesso. Eu vou lá e pego o B com 6 elétrons de carência, carente em 6 elétrons. Se eu somar, cara, quero saber a carga final, cara. Se eu somar a carga A mais a carga B, vai ser ótimo, né? Nesse caso aqui, como um tá com menos, 6 coulombs, né? Mas vamos fazer uma coisa bem didática aqui, 6 elétrons, e o outro está carente em 6 elétrons, né? Ele é positivo, né?
ele está carente em 6 elétrons, eu vou achar a carga. Quando eu encostar os dois, eles vão ficar neutros. Isso é equilíbrio? Sim. E se as cargas fossem diferentes, cara? Vamos dar exemplo direito aqui. Se vamos supor que isso aqui fosse menos 6 microcoulomb e eu encostasse com um carinha B de 12 microcoulomb. Positivo, inclusive. Qual que seria a carga final? Bem, eu somaria as cargas, né? Menos 6 micro com mais 12 micro sobre 2. Então aqui daria 6 microcoulomb dividido por 2, 6 microcoulomb positivo, né? Dividido por 2, cada corpo daquele ali ficaria com uma carga positiva, né? No final das contas aqui, carinha A, carinha B, cada um ficaria com carga. Quem era negativo antes passou a ser positivo, com uma carga inferior. Quem era positivo antes continua sendo, só que com uma carga inferior. Isso que é equilíbrio pra gente, tá? Esse equilíbrio instável aí, ele tentou inventar esse negócio aí. B. Quando a partícula estiver no centro do anel, ela experimentará um equilíbrio estável. Ó, eu conheço equilíbrio eletrostático. Esse negócio de instável e estável, né? Eu não sei nem a que ele se refere, né? Seria provavelmente, será que velocidade, né? Sofreria forças, ele está sugerindo que sofreria forças ali dentro. Bem, independente do valor dessa carga, como ela vai passar no centro de um anel, ela encontra-se à mesma distância de qualquer ponto que você imaginar no anel. Então, ela não tenderia a ir para lugar nenhum. Né? Você está forçando a barra aí em relação a esse tipo de equilíbrio, não tenderia a ir em lugar nenhum. Se estivesse passando num quadrado, num triângulo, aí tudo bem. Eu poderia ter uma força resultante aqui no meio, diferente de zero, e gerar um desequilíbrio e ele ser atraído para alguma região. Não é o caso, beleza? C. À medida que a partícula se desloca em direção ao centro do anel, a energia potencial elétrica das cargas Q e Qzinho aumenta. A energia potencial elétrica das cargas Q e Qzinho aumenta. Eu falei sobre energia potencial, falei, né? O potencial é trabalho sobre carga. Então, esse trabalho, ele é uma variação de energia. Pode ser essa energia potencial que está falando aqui. Então, essa variação de energia, ela pode ser calculada como sendo o potencial vezes a carga, tá certo? Então, essa energia aqui, ó, tá? Ela pode ser, bem, esse potencial também pode ser calculado quando é uma carga só, embora que tem várias cargas atuando aqui, tá? Esse potencial poderia ser calculado também, né? Forçando a barra aí, que eu não vou falar que o campo é uniforme aqui. Não vou falar, não, ele pode ser sim, ele é uniforme. Eu não posso usar essa fórmulazinha aqui não, ó. Mas para aproveitar e falar de energia potencial no lugar de V eu vou colocar isso aqui, tá? Depende do meio, depende do Qzão, depende do Qzinho e depende da distância entre eles. Só que esse campo aqui dentro ele é constante. Quer dizer, o campo aqui dentro é zero. O potencial é constante. Tá certo? É constante. Então ele não tende, como ele colocou aqui, ó, a energia potencial elétrica das cargas tende a aumentar. Ele falou em direção ao centro do potencial. Eu vou diminuindo a distância aqui, ó. Eu vou aumentando a distância, mas só que quando eu chego aqui no centro, ele é constante, ele não varia mais. Então essa daqui não está completinha, não. Está incompleta essa resposta aqui, ó. Tá, não tá totalmente incompleta, não tá errada, não. Eu gostaria que ela fosse mais bem elaborada. Vamos olhar a última aqui, ó. À medida que
que eu vou diminuir a distância que eu estou aproximando do centro e vou aumentar a energia, né? Só que aqui dentro não tem campo elétrico e o potencial é constante, não varia aqui dentro, tá? Mas realmente, à medida que você aproxima, né, você se desloca em relação ao centro do anel, a energia elétrica das cargas aumenta, tá? Até um certo ponto aumenta sim. D, à medida que a partícula se desloca em direção ao centro C do anel, a energia potencial elétrica das cargas é igual à energia potencial do início do movimento. Eu não gostei muito dessa questão não. A melhor resposta é essa daqui, ó. Letra C. Beleza? Eu acho que o gabarito dela tá. Eu vou até conferir o gabarito dela. Aqui, deixa eu corrigir, né? Eu não gostei desse conceito de equilíbrio instável aqui, né? Aqui eu não estava muito concordando com essa resposta, que essa daqui estava errada, né? Que fala que não tem variação de energia em momento algum, né? Não tem variação de, não tem trabalho em momento algum, isso é mentira. Até mostrei a fórmulazinha de energia aqui, né? É, então eu não gostei aqui. Ela não é, ela acontece só até um certo ponto, ele não especificou. E então, voltando aqui, a B, porque tem equilíbrio estável. Por que seria o equilíbrio estável, então? Que ele inventou esse conceito de equilíbrio estável. Eu conheço o equilíbrio eletrostático e expliquei aqui antes, né? Esse equilíbrio estável, então, seria o fato de estar no centro aqui e o campo elétrico dentro de uma estrutura metálica é sempre zero. Eu mostrei isso até num gráfico para vocês. E o potencial dentro de uma estrutura não varia. Isso eu estou na dúvida se eu mostrei para vocês. Tá? É, eu queria ter mostrado um gráfico como esse daqui, ó. Tá certo? Ele mostra, por exemplo, uma esfera. Né? Forcei a barra aqui, né? Peguei o gráficozinho de potencial em função da distância e peguei a esfera. A origem do gráfico é a origem da esfera. Então, se essa esfera estivesse eletrizada é, positivamente ou negativamente, enquanto você não sai de dentro da esfera, o potencial é constante. Tá? À medida que você começa a afastar da esfera, o potencial vai diminuindo. Lógico, a força diminui com a distância, o campo diminui com a distância, tudo aqui diminui com a distância. Certo? Então, agora, o campo, eu havia falado antes, deixa eu melhorar isso aqui. Eu havia falado isso antes. Se eu fizer uma esfera aqui, olha só, acompanha aí que esses pontos aqui, ó, descendo em linha reta, ó, é enquanto você está dentro da esfera. Ó. Não tem campo elétrico e o potencial é constante. Se o potencial é constante, é como se eu falasse com você que na tomada não tem diferença de potencial, não é 110, né? Não é 220, não tem diferença de energia entre os pinos, então você não vai tomar choque. Então, enquanto você está dentro da estrutura, você não toma choque, não tem diferença de potencial. À medida que você afasta da esfera, você passa a ter, né? A curva mais acentuada é essa daqui do campo, porque ela depende do quadrado da distância. Beleza? Desculpa se eu confundi alguém aí. Beleza? Eu não dei muita importância para essa alternativa, não. Mas ela não está errada, não. Então ela está certa, inclusive, né? Ela está certinha. Eu que foquei em outra coisa que eu achei que ela fosse falar. Falar mais de energia, alguma coisa assim. Eu acho que quando eu li ela rápida, eu vi essas duas alternativas falando de energia. Eu falei, deve ser a resposta, eu vou falar de energia. Então desculpa aí. Beleza? Então tá, não explorou muita coisa não. Tá em equilíbrio. Tava querendo falar sobre o campo e o potencial aqui dentro. Beleza? O material, o assunto é simples. Eu que viajei aqui e compliquei. Pra você ter uma ideia, o tanto que ela cai, né? Considere uma esfera condutora carregada com carga Q, que possui um raio R. Já até sei que o raio está constante. Ó, se está constante, já até sei que o raio é 0,2. Né? Porque acabei de mostrar um gráfico lá que o potencial é constante. Enquanto você estiver dentro da esfera, o potencial é constante. Ele só começa a variar depois que sai. Se fosse um campo, um gráfico de campo, né, podia ser até dividido
KO, vou mostrar por que ele fez isso. Se fosse um campo, ele seria 0 até 0,2, né, 0,2, aí depois ele ia pular lá para cima e começar a diminuir. Porque ele é máximo lá na superfície da esfera. Lembra que tem uma esfera aqui, ó, certo? Como eu mostrei lá. Beleza. Então, o potencial elétrico dividido pela carga, pela constante eletrostática no vácuo dessa esfera em função da distância, medida a partir do centro, está descrito no gráfico. Beleza, esse gráfico está muito parecido com esse daqui, ó. Tá certo? Muito parecido mesmo, né? Só que o raio lá é justamente 0,2, beleza? Então tá aí. Qual o valor da carga em coulomb? Então isso aqui já caiu. Força, tá? Tá no material biológico. Não sei se está exatamente no terceiro ano. Segundo ano também tá vendo esse conteúdo. Do segundo ano tem ele de força, que eu tenho certeza. No do terceiro tem ele de campo e tem ele de velocidade. Mas acho que no terceiro ano tem ele força também, tá? Por quê? Eles estão explorando a formulazinha de potencial. Potencial é de uma carga apenas constante, quesão e distância. Olha o que ele fez. Ele pegou e tentou facilitar a nossa vida passando o K aqui para baixo. Ó. Ele passou o K aqui para baixo. Ó. E falou que o gráfico é de V dividido por K, porque como o K é uma constante, não vai fazer diferença você dividir o V por uma coisa que não varia nunca. Então não influencia no gráfico. Mas aí ele fez isso para facilitar a nossa vida, que do outro lado ficou o quê? Sobrou a carga e a distância. E o gráfico vai te dar a informação disso aqui tudo, né? O gráfico vai fornecer a informação de tudo isso. Qualquer ponto que você pegar aqui, essa informação, por exemplo, de 1 vezes 10 à quinta, ele é V dividido por K. A carga, obviamente, eu não sei, que é o que ele perguntou, e a distância, o gráfico também vai me fornecer, né? Depende do ponto que eu escolher aí. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, que é o único que eu tenho a distância, né? E eu tenho potencial, fechou. Aí eu vou pegar a carga bem na superfície, ó, porque isso aqui, ó, é o raio. O 0,2 metros é o raio. Então eu vou pegar exatamente na superfície, ou seja, vou pegar a carga máxima, né? Vou pegar a carga máxima. Então todo esse termo aqui é 1 vezes 10 à quinta, que é igual à carga que eu estou procurando. E como eu peguei esse ponto aqui, ó, então a distância vai fazer 0,2. Então só multiplicar cruzado aqui e a minha carga vai ser 0,2, que multiplica 10 a quinta coulombs. Não vou ficar com zero aqui, né? Então vou passar para 2,0 vezes 10 a quinta não, né? Eu mudei a quarta, tá certo? A quarta potência. Tranquilos? Tudo bem, galera? Letra A. Beleza? Galera, Beleza. Beleza. pode falar, viu? Qualquer coisa é só falar. Então tá aí. Esse aqui já é o de revisão, tá? Lá do módulo 1, eletrização, página 78, tá certo? Então eu selecionei alguns aí lá de trás e vou passar uma relação para vocês, tá? De exercícios para vocês resolverem. 3 cargas pontiformes Q, mais Q, menos Q e Q estão fixas nos vértices A, B e C, né, de um quadrado, conforme mostra a figura aí. Abandonando-se uma carga positiva no vértice D, o que vai acontecer com ela? Bem, boa pergunta, né? Então, se eu pegar esse carinha aqui, ó, e quero saber, então, se tiver uma carga positiva aqui, né? O que vai acontecer? O assunto é força, aproximar, afastar. Então o assunto é força. Se o assunto é força,
o sinal dessa carga interessa sim, tá? Então tem uma carga aqui que é positiva, beleza? Tem uma cargazinha aqui que é positiva, né? Ele falou aqui, né? Então tá, vamos lá. Carinha A. Carinha A vai fazer uma força de repulsão aqui. A distância que ele está é L, então ele vai fazer uma força de repulsão aqui. Vou chamar de F, tá? Porque mais gente vai fazer força igual a o carinha A, tá? Carinha B, negativo, vai fazer uma força de Ô, atração. Carlos, que Oi, página que tá isso? isso aí tá na 78, será que eu errei? Ah, tá, 78. 78. Porque às vezes o e-book não bate bonitinho, não. E o que acontece? O carinha B, que é negativo, vai fazer uma força de atração. Só que como ele está na diagonal, ele vai fazer uma forcinha, uma força menor. Por que ele vai fazer uma força menor? Ele está com uma distância maior, né? Ele está justamente na diagonal, que é Ô, uma distância Carlos, maior que o comprimento. Oi? então, tipo assim, sempre quando for força de repulsão, o que tá, tipo, que tá a carga de prova, ela sempre vai estar afastando, né, tipo, dela. Você Igual fala. no verdinho. Você Você fala. colocou afastando Eu dela. coloquei a força de repulsão aqui, afastando. Sim. Ah, tá. Mas eu tenho receio da D, sua. né? Eu tenho receio da sua dúvida em relação, por exemplo, quando a carga é positiva, ele faz um campo sempre contrário um campo, né? Que é o módulo 2. Ele faz um campo saindo. Um campo. Sim, mas nesse caso a gente olha a força, né? Nesse caso, ele está perguntando a força. Ah, Tá tá. certo? Então aqui seria o campo. Então não sei se a origem da sua pergunta é essa daqui. Se fosse carga negativa, o contrário. O campo apontaria para ela. O campo. Agora a força eu não sei, você tem que me falar quem que está lá perto dela para me saber se ela vai atrair ou repelir. Mas o campo, por convenção, é isso aqui, ó. Considerando que, né, elas não estão interagindo, não. Elas são analisadas separadamente aqui. Beleza? Beleza. Então aqui surgiu uma força de atração, só que é a menor delas, porque a distância aqui é a diagonal, que é maior, né? E a outra que eu vou colocar de verde também, porque ela está à mesma distância, C está à mesma distância que A, e também é positiva, né? Então ela vai fazer uma força de repulsão do mesmo tamanho dessa daqui, ó, que eu vou chamar até de F também, tá? Só que essa de azul aqui eu distraí aqui. Essa de azul eu vou chamar ela de é a força que B está fazendo. Porque essa força que B está fazendo, como ela está na diagonal, ela é uma força em módulo menor que a outra que eu falei que era F, tá? Então, se fosse o caso, né, nem precisa. Como você tem duas forças para cá, ó, né, puxando para a esquerda, e essa daqui está na diagonal, a gente já sabe que a força maior é essa daqui. Mas se você fosse, né, ser mais criterioso aí e fazer a soma vetorial aqui desses dois vetores aqui, daria um vetor aqui em sentido contrário, né, que seria o vetor que é o maior deles, seria o resultante da ação da carga A sobre a D e a ação da carga C sobre a D também. Então, seria uma força resultante, tá? Mas nem precisava fazer isso para saber que resultante, que vencemos a cargazinha B, né? Que é a única que está atraindo, né? E está a distância maior de todas. Tranquilos? Então, bem teórico, se você for olhar, né? Vetorial, mas assim, bem teórico. Só de saber que essas duas aqui, ó, A e C, fazem força de repulsão, a gente já saberia que ela iria contrário a B, né? Iria em sentido contrário a B, porque B não daria conta de compensar. Beleza? Então, letra A se desloca na direção DC, afastando-se de quê? Não.
né? Que seria essa direção aqui, ó. Não, não porque não é só a única, não é a única força que tem. B. Se desloca na direção AD. Respondo a mesma coisa, porque não é a única força que. Mesmo se ele está falando que é aproximando de que, não. Se fosse deslocar nessa direção aqui, seria afastando, né? Mas também não é a única força que atua, tá? Permanece em equilíbrio? Difícil, né? Teria que ter uma força em B suficientemente grande para fazer uma força igual essa vermelha aqui, ó. Para equilibrar teria que ser, né? Então, para compensar a distância maior aqui, teria que ter muita carga aqui, ó. Então, não poderia ser também essas daí. D de dado. Se desloca na direção DB, afastando-se da carga Ô, negativa. Carlos, Oi. faz diferença eu falar, tipo assim, se desloca na direção BD ou DB? BD, Só trocar a ordem das letrinhas. Tipo, aí se seria. desloca na Ah, direção tá. BD. Não, direção não. Agora, Ah, tá. sentido faria, né? Tá? No sentido de D para B ou de B para A faria, mas direção não. Então ele fala que se desloca-se na direção BD ou DB, tanto faz. Só que é afastando ou aproximando da carga? No caso, afastando, porque as outras duas tentam afastar, né? Então você vai vencer a atração da B, né? Então você vai afastar da única carga negativa que existe aí, tá? Então quando for direção não vai fazer diferença se é DA ou AD, né? Tanto faz. Direção não. Sentido vai fazer. Sentido vai fazer. Beleza? Então, o que está errado aqui, na verdade, é o fato de aproximar. Não tem como aproximar da menor força que temos aqui. Beleza? Então as questões são mais assim teóricas, mas eu tenho que saber desenhar um vetor. Aqui eu saberia que duas estão repelindo, né? Essas duas aqui, ó, estão repelindo, estão à mesma distância. Então a força para empurrar ela né, para essa região, pelo menos, seria maior do que para essa de cá, que é o B de bola, a negativa. Eu saberia responder meio que qualitativamente, né? Eu meio que tentei quantificar, colocar vetores aqui, né, proporcionais e tudo e mostrar visualmente aqui o que está acontecendo. Mas dava para resolver meio que intuitivamente, né, que seria afastando da carga negativa, porque ela é até minoria, né, além de estar mais longe. Beleza? Mas vocês irem pegando o estilo de questões, tá? Qual é o estilo de questões aqui? Essa daqui cai demais, tanto que, olha só, essa daqui eu vou marcar para vocês resolverem, que ela é no mesmo estilo dessa daqui, ó, tá? Aí eu marquei uma para vocês, é a mesma coisa. Vou marcar uma para vocês e outra para mim, tá? Essa de Juiz de Fora aqui fala o seguinte: duas esferas condutoras idênticas estão eletrizadas. A primeira tem uma carga de 2Q. Então vou imaginar uma carga aqui e ela tem uma carga A e ela tem uma carga, né, de 2Q. E a segunda tem 3 vezes mais carga. Tem 6Q. Beleza? As duas são separadas por uma distância D. Ótimo. Uma distância D aqui, ó. E a força eletrostática entre elas é F1. Tá. Se as duas forem positivas, eu não vou desenhar a força não, mas vou colocar aqui F1. Poderia ter falado, ele não falou se são ambas positivas ou ambas negativas. Se for ambas positivas, como nos colocou o sinal aqui, então nós teríamos uma força de repulsão aqui, né? Se fosse o caso, teríamos uma força de repulsão no valor de F1, né? Se forem cargas, sinais contrários, atração. Duas positivas ou duas negativas seria isso aí que eu tô desenhando. Em seguida, as esferas são colocadas em contato e depois separadas por uma distância 2D. Olha o que ele fez. Colocou elas depois de encostar, então não sei qual que é a carga,
dobrou a distância. Não sei qual que é a nova carga, dobrou a distância. Tudo isso, o Enem também adora questão desse tipo. Tudo isso é para poder ficar aqui, ó, queimando meus neurônios e pensando o que está acontecendo com a nova força. Pelo menos ninguém mudou de meio. O Enem adora mudar de meio. Carga A, por exemplo, vezes carga B, dividido pela distância entre elas. Uma coisa que já aconteceu foi dobrar a distância. Nessa nova condição, a força eletrostática entre as esferas passa a ser F2. Pode-se afirmar sobre a relação entre as cargas F1 e F2 que continuam iguais, uma é o dobro da outra, o triplo, o quarto, enfim. Né? O que aconteceu? Duas esferas condutores dentro estão eletrizadas. Beleza, a primeira esfera tem uma carga 2Q e a segunda tem uma 6Q. Não mencionou sinal, então as duas são positivas. Tá? Qual que é a carga final agora? Não sei. Vou somar 2Q, né, que é a carga de uma, vou somar com a carga da outra e vou dividir entre elas, é a média. Né? Então vai ficar com 8Q. No final das contas, cada uma vai ter 4Q. Por que que você fez isso, Carlos? Que ele Tipo, como falou em você sabe que alguns, tem que fazer a média? as esferas são colocadas em contato, né? Porque ninguém mencionou nada sobre o tamanho delas, ainda bem, né? Ninguém falou nada sobre o tamanho. Então, quando eu encosto as duas, eu que desenhei feio aqui, né? É o mesmo raio, o mesmo tamanho. Então, elas têm a mesma capacidade de armazenamento de carga, vamos dizer assim. Como eu coloco as duas em contato, e essa daqui, ó, ela tem uma carga 3 vezes maior. Então, se é positiva, ela tem uma carência em elétrons 3 vezes maior. Quando ela encosta na outra aqui, ela fala assim, peraí, não tem como eu ficar tão carente em elétrons. E uma carga positiva, gente, quando a gente fala que uma carga é positiva, não quer dizer que ela não tem elétrons. Significa que ela é carente em elétrons, mas ela ainda tem. Não dá para você tirar todos os elétrons de um material. Né? Seria muito difícil. Então, essa daqui é muito carente em elétrons. Então, quando você encontrar com elas, elas vão estabelecer um equilíbrio eletrostático, que é ficarem com a mesma carência. Né? Não tem como essa daqui estar carente demais, como ela está carente demais, muito positiva, se você quiser pensar assim, talvez seja até melhor, ela está muito positiva. Então, ela vai atrair um pouco dos elétrons daqui, ó, e elas vão ficar igualmente carentes em elétron, que seria o 4Q, buscando o equilíbrio. Isso sempre acontece. Se uma delas fosse negativa, eu consideraria o sinal, tá? Porque eu tenho que, é como se eu estivesse neutralizando uma para depois dividir o que sobrar, tá? Então a nova carga agora é 4Q, 4Q. Melhorou aí? Melhorou não, né? Respondi a sua pergunta, Vitória. Respondeu, Carlos. O Obrigada. tempo já foi, né? Só vou montar aqui, ó. Como que eu calcularia F1? Bem, F1 é a carga de A, que é 2Q, a carga de B, que é 6Q, e a distância, que é D ao quadrado. Por mais que eu melhore isso aqui, vai ficar 2 vezes 3. 12, que multiplica o Q vezes Q, que é o Q ao quadrado, dividido pela distância, ao quadrado. Como que você calcularia o F2 para mim? Mesma coisa, seria agora as cargas são diferentes. 4Q dividido por... Ah, tá. Aqui é 2D, né? Então eleva tudo ao quadrado. Então ficaria 4 vezes 4, 16, constante, Q vezes Q ao quadrado, dividido por 4D ao quadrado. Eu simplificaria aqui, né? Sobraria um 4 aqui, e aqui some. Então aqui, essa força de baixo aqui ia ficar 4 que multiplica constante. Nossa, aula gravada não vai ver essa escrita aqui, né? Então, como que ficou? F1 ficou 12 vezes K e a outra ficou, já dá para responder, né? 4 vezes a mesma coisa, ó. Ou seja,
A F1 é 3 vezes maior que F1 é 3 vezes maior que a outra, olha só. A única coisa que diferencia aqui é isso aqui, ó, né? Essa daqui é 3 vezes a outra, ó. Concordam? Que eu já excedi meu tempo aí demais. Concordam, galera? Sim. Sim.